A grande fuga. Cidade Crossroads, masmorra. Moira parou o que estava fazendo, e sentou-se com as pernas apoiadas no peito, olhando fixamente para Malcolm. Os passos que a alertaram para cessar suas atividades chegaram cada vez mais perto, e então, lá estava ele, o interrogador. Recebi sua carta de autorização. Você irá para Kami Miyako. Poucas pessoas conseguem uma experiência tão de perto com o Rei Feiticeiro, então você é valiosa demais para arriscar. Digamos, o que pode nos influenciar a dar-lhe uma liberdade condicional comportamental, e deixá-la ir. Ele deixou a frase sumir, e olhou para ela. Ela não olhou para ele enquanto ele falava, e quando ele parou, ela virou a cabeça para a pequena luz que entrava por uma pequena janela gradeada. Deixar-me ir, hein? Ela disse pensativamente. Você faria isso? Ela perguntou. Sim. Ele respondeu com um aceno enfático. Eu tenho um filho em casa, você sabe. Moira disse, ainda olhando para a luz que brilhava no chão de sua cela. Ele ficou quieto, deixou ela falar. Você ama sua mãe? Ela perguntou a ele. Ele ainda estava quieto. Responda por favor. Ela perguntou gentilmente. Eu amo. Ele disse. Ela morreria por você? Moira perguntou. Ela fez. Ele disse categoricamente. Desculpe. Ela disse sinceramente. Foi há muito tempo. Ele respondeu. Aposto que se ela estivesse de volta aqui agora, ela faria isso de novo. Boas mães são assim. Aposto que quando você era um garotinho, muito pequeno, antes de se tornar isso. Ela acenou com os braços para cima, e para o homem que estava além das grades de sua cela, mas ainda não desviou o olhar da luz. Que quando ela o conduzia em suas orações, você não estava pensando nos deuses, mas nela. Para as crianças pequenas, é assim que é. Ela esfregou os pulsos, eles doíam, as correntes estavam apertadas. Quando estão no escuro, com medo dos terrores que acreditam existir, mesmo quando na realidade não existem, eles gritam por mamãe, mamãe, mamãe. Eles fazem isso como adultos também. Eu estava, não, foi na Batalha da cidade de Ikari, mas antes de chegarmos lá, me ofereci como voluntária para uma missão de reconhecimento, e nos deparamos com alguns de seus homens, pessoas fazendo o mesmo trabalho que nós. Nos vimos no mesmo momento, puxamos os mesmos rostos estúpidos, e nós entramos em conflito, e seu povo caiu, assim como alguns dos nossos, mas vencemos. Se você pode chamar assim. Quando tudo acabou, vi homens adultos de ambos os lados, homens enormes em armaduras pesadas, que poucos minutos antes, havia grandes e corajosos terrores no campo de batalha, deitados de costas, pedindo que mamãe viesse e os salvasse da dor. Ele não precisava ver o rosto dela para saber que ela estava com medo, que havia lágrimas em seus olhos. Isso me lembrou da invasão. Eu já te disse que vim do reino dracônico. Você se lembra daquele pequeno detalhe sobre essa prisioneira indefesa aqui, certo? Ela perguntou. Eu lembro. Ele disse. Eu tinha um marido naquela época. Estávamos juntos há 2 anos, tendo meu filho como nosso primeiro filho. Quando a invasão dos Homens-Fera aconteceu, fomos todos pegos de surpresa. Eu estava grávida de 4 meses, eu não era exatamente uma corredora naquele momento. Ela sorriu, não que ele pudesse ver isso em seu rosto, mas ele sentiu mesmo assim. Ele fugiu. Ele saiu correndo de casa, correu para o estábulo, e pegou o nosso cavalo da fazenda. Pensei que ele fosse trazê-lo para que pudéssemos escapar juntos. Ele não o fez. Eu percebi que ele estava nos deixando momentos antes de fazer isso, eu vi seu rosto, o terror, mas era só para ele. Chamei-o apenas uma vez quando o cavalo passou por mim, tentei cambalear atrás dele por alguns passos, mas eu não tinha esperança de alcançá-lo. Observei-o até que ele sumisse de vista, ainda rezando aos deuses para que ele percebesse o que tinha feito, e voltasse, mas ele não o fez. Pai do ano, certo? Ela disse. Ela não esperava nem obteve uma resposta. Corri para dentro de casa, e tentei me esconder debaixo da cama, ainda rezando aos deuses, mas eles nem tiveram a graça de me deixar caber ali embaixo. Lutei por alguns minutos para me espremer para me esconder, mas minha barriga estava no caminho. Então saí de casa, e tentei ir para outro lugar para me esconder. Não cheguei nem a 5 quilômetros de distância quando um homem-tigre e seu grupo avançado me alcançaram. Meu bebê foi o que salvou minha vida então, você sabe por quê? Ela perguntou suavemente.
Não, ele respondeu. Como eles gostavam de recém-nascidos, um recém-nascido era uma iguaria adequada para seus chefes guerreiros, então eles me deixariam viver. Eles me provocavam constantemente, descrevendo com detalhes horríveis como eu seria colocada em uma mesa de jantar quando meu trabalho de parto começasse. Eu chorei, implorei, me ofereci para deixá-los me comer se eles apenas deixassem meu filho viver. Foi uma grande piada para eles. A voz de Moira ficou estranhamente calma enquanto ela recitava o passado. Ela estendeu a mão, deixando-a pegar a luz, ela apertou a mão aberta como se pudesse verdadeiramente capturá-la em seu aperto. Vocês não estavam em lugar nenhum. Eles me levaram de um lugar para outro, mantendo vivas todas as gestantes, já que gostavam de nos fazer implorar pela vida de nossos filhos. Nunca os vimos poupar nenhum, mas ouvimos as mães gritando para que os deuses que você tanto ama fizessem algo por seus bebês. Nunca ouvimos uma criança chorar mais de uma vez pelo peito, isso foi o mais próximo da misericórdia que chegamos. As mães também nunca choraram por muito tempo, acho que foi uma gentileza à sua maneira. Tudo o que podíamos fazer era esperar pela nossa vez, ficando cada vez maiores, implorando, e orando, e implorando um pouco mais. Eu estava quase na data do parto quando fui salva, quando meu filho foi salvo. Não foi por vocês. Ela disse com uma voz mordaz. Em algum lugar lá fora, meu filho está vivo, provavelmente brincando lá fora, talvez na escola, passando um tempo com aquelas duas garotas que conheceu. Acho que ele é um pouco gentil com elas, jovem demais para fazer qualquer coisa a respeito, mas talvez. Algum dia? Ela finalmente virou o rosto para olhar para o interrogador. Ele está aí agora por causa daquele que você está me pedindo para trair. Não sei muito, talvez nada disso seja útil, talvez seja, mas não vou arriscar. Desesperadamente, quero ver Gohan crescer, ficar forte, seu primeiro amor, seu primeiro beijo, sua primeira noite sob as estrelas, quero ver o quão grande e forte ele se tornará. Sei que ele será um homem melhor que o meu marido, que ele apodreça no inferno. Eu quero viver e ver todas essas coisas, porque é isso que toda mãe quer, se vale alguma coisa. Eu não quero morrer, não só porque quero ver o amanhã, mas porque minha morte o deixará triste, como você ficou quando sua mãe morreu, protegendo você de qualquer perigo que ela corresse. Queremos proteger nossos pequeninos, nossos bebês, nossos doces meninos e meninas, e ver que pessoas maravilhosas eles são. Eu faria quase qualquer coisa para sair daqui. Ela disse, parando para enxugar os olhos para que ficassem claros quando ela olhasse para ele. Mas se eu fizer o que você quer, e você me deixar ir, estarei cuspindo no único que fez alguma coisa pelo meu filho. Você faria o que está me pedindo para fazer? As pessoas da teocracia são tão baixas assim? Tudo bem, mande-me para Kami Miyako, peça-me o quanto quiser, não importa, vencer irá mantê-lo a salvo de qualquer coisa que você faça com ele, e desafiá-lo ao máximo. A última é a única maneira de finalmente pagar minha dívida. Então, você pode me ameaçar, ou a meus camaradas, você pode fazer o que achar que precisa fazer. Ela disse, tropeçando um pouco nas palavras quando começou a tremer. Mas não vou te dar nada. Agora me deixe em paz. Ela se deitou de lado, e fechou os olhos. Ele olhou para ela em silêncio por um longo tempo. Desculpe. Ele disse, e foi embora, mas embora olhasse a carta, não a deixou de lado, ela ficou em mãos enquanto ele foi providenciar o transporte dela. Ele não se foi por muito tempo quando Malcolm olhou para ela em contemplação silenciosa. Você tem uma maneira de sair daqui? Ele perguntou. Alguma ideia, alguma coisa? Ele perguntou. Sim. Graças ao estado enferrujado e erodido dessas correntes, acho que posso sair delas, mas vai levar horas, horas que não tenho. Eles voltarão em breve, depois me levarão embora. Quando estiver em Kami Miyako, não haverá saída. Ela disse suavemente. Você não vai para Kami Miyako. Ele disse corajosamente. Que gentileza a sua dizer. Ela disse a ele com um sorriso afetuoso. Mas é aí que tudo vai acabar para mim. Ou eles me quebram ou eu morro enquanto eles tentam. Espero poder resistir, mas temo que minhas palavras sejam mais corajosas do que meus sentimentos. Ela riu nervosamente, e voltou a olhar para a luz da janela. Ele balançou sua cabeça. Não, há uma maneira de evitar. Eles têm que entregá-la à teocracia Slane em uma área, eles são muito eficientes. E eu pegarei seu número, enquanto você estará usando o meu.
Estarei quase em Kamimiako quando eles perceberem que cometeram um erro. Tudo o que precisamos fazer é rasgar o pano o suficiente para tirá-lo, e depois guardá-lo novamente. Todos esses sacos glorificados são velhos, e nojentos de qualquer maneira, ninguém notará alguns buracos. Sua boca caiu. Mas eles podem matar você? Ela disse incrédula. E daí? Eles também podem não, e eu posso encontrar minha própria fuga no caminho, mas sabemos o que acontecerá se você for lá. Seja rápida, ele disse enquanto se levantava, rasgava o pano, e o tirava. Ele jogou seu traje de prisioneiro para ela enquanto a incitava a se mover. Ela hesitou por um momento, depois obedeceu às instruções dele, e logo ele estava pegando o número dela, e ela o dele. Depois que eles se trocaram, ela perguntou: Essa não foi apenas a sua maneira de me dar uma olhada, foi? Ela piscou, e ele riu em resposta. Uma última risada, sempre preciso de uma dessas. Ele disse enquanto pegava um canudo solto, e um barbante improvisado para amarrar o pano na altura dos ombros. Ela fez o mesmo, e logo eles estavam sentados novamente. Um guarda apareceu minutos depois. De costas para a porta. Ele disse com uma voz entediada, e eles obedeceram rapidamente. Ok. 007, é isso. Ele disse, e se aproximou das costas de Malcolm. O guarda desfez a corrente na parede, e o acompanhou para fora da cela. Moira conteve o impulso de corrigir o guarda, deixando a boca aberta, e a mão esticada no ar vazio como se fosse alcançá-lo, até que eles foram embora, e ela se sentou sozinha. Assim que sentiu que não havia ninguém por perto, ela aproveitou seu estado de negligência para começar a arrombar a fechadura. Ela não tinha muito com o que trabalhar, apenas uma lasca longa, e um tanto afiada que ela conseguiu tirar da mesa em que estava sentada anteriormente, mas fechaduras velhas e corroídas não eram exatamente o melhor sistema de segurança do mundo, e se era frágil o suficiente. Se ela mordeu a língua, e cutucou, cutucou, e cutucou a trava, batendo incansavelmente até ouvir um pequeno estalo, e um pequeno sorriso vitorioso surgir em seu rosto. É hora do próximo passo. Ela amaldiçoou. Ainda era muito cedo. Ela voltou a observar a luz fraca que se espalhava pelo chão com o movimento do sol. Quando já era tarde, alguém trazia comida. Ela se afastou o máximo possível da porta, sem deixar evidente que havia arrombado a fechadura que prendia os elos de seus pulsos à corrente na parede. Ela estava confiante de que poderia simplesmente arrancá-la, mas isso era uma aposta. Então Moira sentou-se, com medo até de se mover, e observou a luz. Eventualmente, o guarda chegou, a previsibilidade da teocracia trabalhou a seu favor. O guarda entrou segurando uma tigela de ensopado aguado. Quando ele se aproximou, ela começou a olhar interrogativamente para um ponto no chão, alguns metros atrás dele. Instintivamente, ele se virou para olhar onde ela estava olhando, e foi então que ela deu um pulo, soltando a corrente, e passou a parte dos pulsos sobre a cabeça dele, e apertou-a contra seu pescoço. Ela cerrou os dentes enquanto ele tentava agarrar a corrente. Ele se inclinou para frente, levantando-a do chão pelos pés, e tentou pedir ajuda, mas só conseguiu abafar sons que ninguém além de Moira conseguia ouvir. Ela estava respirando com dificuldade, mas ele não conseguia respirar. Ele bateu as costas dela contra a parede, tentando soltá-la enquanto agarrava as correntes, e fazia ruídos gorgolejantes desesperados. Ela bateu na nuca, mas segurou firme. Aos poucos ele enfraqueceu. Ele bateu nas costas dela mais 2 vezes, mas ela não o soltou. Ele cambaleou para tentar pela 4ª e última vez, mas seus passos eram tão difíceis e fracos que ele não pôde fazer nada além de cair de joelhos, exausto. Ela manteve o controle até que ele caiu completamente no chão e ficou imóvel de bruços. Ela segurou as correntes por mais um pouco, só para ter certeza de que ele não se levantaria novamente. Ele não era um homem enorme, na verdade não era muito maior que ela. Isso funcionou a seu favor. Ela procurou as chaves na cintura dele, desfez as algemas, e colocou-as nele, então tirou as roupas. As roupas de Malcolm, e tirou as dele. Ela rapidamente o vestiu com o traje de prisioneiro, e vestiu o uniforme de guarda. Ela se abaixou, e escutou. Ele não respirava, estava morto, definitivamente morto. Mas isso significava que ele não interromperia sua fuga. Uma perda aceitável. Ela grunhiu enquanto o arrastava em direção à parede, e fazia parecer que ele estava dormindo,
escondendo o rosto da porta para que não fosse notado, então pegou o ensopado aguado, jogou-o no chão, e saiu da cela. Ela trancou novamente atrás dela, e foi embora. Seu coração batia forte no peito, e ela temia que a qualquer momento o interrogador aparecesse em uma esquina ou saísse de uma porta, e a visse. Ela congelou no meio do caminho. Oh Deus! Não! Os outros! Ela disse suavemente para si mesma. Melkan dissera que havia outros, o interrogador dissera que havia outros. Ela olhou para as chaves, e depois voltou para o caminho por onde viera, olhou para a porta no topo de um pequeno lance de escadas, a saída tinha que ser lá em cima. Droga! Goan, me perdoe. Ela pensou consigo mesma. Ela voltou pelo caminho por onde veio, olhando em cada cela. Cada vez que ela via alguém de seu povo, ela fazia um gesto de silêncio, e passava. Havia uma coisa que ela precisava enquanto improvisava tudo isso na hora. Ela encontrou uma porta de madeira maciça, e pressionou o ouvido contra ela. Ao não ouvir nenhum som lá dentro, ela experimentou algumas chaves na fechadura até que uma funcionasse, e então entrou. A sala estava iluminada com uma luz contínua de item encantado, iluminando um pequeno número de armas penduradas nas paredes. Ela pegou uma espada para si, uma longa corrente com vários laços circulares usados para prender correntes adicionais e, a outra coisa que ela precisava, um chicote de aparência ameaçadora. Ela se perguntou quanto tempo ainda teria antes que alguém aparecesse por ali, provavelmente algum tempo, mas não estava preparada para perder um momento. Moira teve que se apressar. Ela se moveu para a primeira cela com um de seus companheiros, e a destrancou, destravando as correntes, e depois prendendo-as à longa cela destinada a liderar vários prisioneiros. Ela tirou a chave do chaveiro, e entregou a ele. Então ela foi para a próxima cela, e repetiu o processo. Havia 9 deles no total. Tem mais alguém? Ela sussurrou a pergunta o mais baixo que pôde. Talvez uma dúzia, não sabemos o número exato. Mas eles não estão aqui, estão mantidos em uma área totalmente diferente da prisão. Você quer tentar libertá-los? O homem que falou perguntou a ela com uma voz séria, mas duvidosa. Alguém sabe onde eles podem ser encontrados? Ela perguntou. Não faço ideia, eles nos separaram, e sabemos que muitas pessoas não sobreviveram. Inferno, eles já podem estar mortos. Outro homem disse tristemente. Moira pensou o mais rápido que pôde, e então fez a ligação. Não, eu gostaria que pudéssemos salvar todos, mas não sabemos quantos são, se estão vivos, que tipo de segurança existe, ou mesmo onde estão. Não posso fazer. Sinto muito. Ela disse com uma voz arrependida que mostrava que ela duvidaria dessa decisão pelo resto da vida. Ninguém discutiu com ela, pelo menos. Vamos, ande na minha frente com a cabeça baixa, e comece a chorar e soluçar. Faça bem, não muito alto, mas se alguém vir alguma coisa, que seja apenas um guarda com um chicote, e uma espada conduzindo alguns descontentes para fora, para uma punição. Moira disse o mais rápido que seus lábios conseguiram formar as palavras. Entendi. Eles disseram juntos, e começaram a caminhar em direção à saída com as cabeças baixas, choramingando, e proferindo apelos silenciosos, e patéticos por misericórdia. Atrás deles, Moira adotou uma atitude arrogante, e girou o chicote arrogantemente com um sorriso presunçoso e superior no rosto. Ela tinha certeza de que outros guardas a ouviram, ela podia ouvir o eco de suas vozes em alguns quartos, mas ninguém fez nada além de gritar para ela. Deles o inferno. Ela apenas respondeu com uma risada arrogante, temendo que sua voz não fosse reconhecida, e assim, chamasse a atenção indesejada. Ela abriu a porta para a escuridão crescente, e foi só depois de terem descartado as algemas falsas que eles deram um suspiro coletivo de alívio. Bem, e agora? Alguém perguntou. Moira encolheu os ombros. Como diabos eu deveria saber? Exército da Grande Matriarca. Ele cavalgou à frente da formação ao lado de Lupusegina Beta, e do estrategista Goblin. Eles estavam agora à vista da cidade de Crossroads. O sol no céu já havia passado do seu zênite quando eles começaram a se aproximar, e foi então que a bandeira branca foi hasteada nas ameias. Henry olhou para Sam, e perguntou-lhe: Você acha que eles querem se render? Ele acariciou sua barba longa, fina, e branca, e disse: Não, não. Não acho que eles planejem fazer isso. O que você acha que eles estão fazendo? Ela perguntou. Talvez uma troca de prisioneiros.
Ele sugeriu timidamente. Isso chamou a atenção de Henry. O general Boabdil disse que alguns dos nossos sobreviveram ao massacre do exército de Palha, mas será que eles realmente entregarão os cativos neste momento? Ela perguntou. É difícil dizer, e só há uma maneira de descobrir. Ele disse, e olhou para ela com expectativa. Inferno. É melhor, não lutaremos até amanhã, de qualquer maneira, neste momento. Ela pegou a buzina, e interrompeu a marcha. A bandeira branca foi hasteada um momento depois. Lupu, você está comigo. Vou tentar não te irritar durante essa reunião. Ela disse com uma piscadela para a linda e sorridente sádica que era. De alguma forma, também sua melhor amiga. Lupu piscou de volta. Sam, você fica com o exército. Se eles tentarem um assassinato, tome a cidade para mim. Henry disse com confiança. Como desejar, General Henry. O estrategista Goblin respondeu. Lupus e Gina e Henry trotaram em seus cavalos até a metade do caminho entre o exército e as muralhas da cidade, e um momento depois o portão se abriu o suficiente para que 3 figuras viessem cavalgando lentamente para encontrá-los. General Boabdil. Henry disse educadamente. General Henry. Ele disse com igual cortesia. Você se saiu muito bem na última batalha. Ele disse sinceramente. Acho difícil acreditar que você algum dia tenha sido uma camponesa indefesa e analfabeta. Seus olhos se estreitaram, e ela procurou no rosto dele algum insulto em seu comentário sobre suas origens. Lupus Egina soltou um rosnado baixo e ameaçador do fundo da garganta, e os cavalos da teocracia bateram os pés nervosamente no chão. Henry colocou a mão no ombro de Lupus Egina. Está tudo bem, Lupu, ele não quis dizer nada com isso, pelo menos eu não acho que ele quis dizer. Ela disse pacientemente. O rosnado foi interrompido. Bem, acredite ou não, eu estava, e seus soldados fizeram o melhor que puderam dadas as circunstâncias, mas você nunca teve uma chance desde o momento em que a onda o atingiu, se é que você teve uma chance em primeiro lugar. Ela disse o mais gentilmente que pôde. Posso perguntar? A voz de Boabdil ficou curiosa. Era essa a sua magia? Achei que soubéssemos quase tudo sobre você, mas não havia nenhum indício de que você fosse um lançador de magia em qualquer coisa que eu já li. Ele disse, perplexo. Essa foi Sua Majestade. Lupus Egina falou com um grande e largo sorriso. Ele estava lá? O general perguntou em estado de choque. Não tenho certeza de onde ele estava, mas não estava conosco. Ele provavelmente estava em casa, em Nazarick. Lupus Egina disse com um sorriso. Então como? Ele começou a perguntar, mas parou quando Lupus Egina olhou silenciosamente para Henry em busca de conselhos. Henry assentiu. Vá em frente, diga a eles. Henry disse. Algo que ele descobriu deve tê-lo feito perder a paciência. Aquela onda de ira e terror que você sentiu foi gerada quando algo o deixou incrivelmente irritado. Agora, você consegue pensar em algo que possa ser responsável por isso? Lupus Egina perguntou com curiosidade exagerada, tocando um dedo na bochecha enquanto olhava para cima, fingindo incerteza enquanto os rostos dos 3 delegados empalideciam. Por que você me chamou para nos encontrar? Henry perguntou, forçando as coisas a voltarem aos trilhos. Você vai entregar a cidade? A voz dela na última pergunta era um tanto esperançosa, mas duvidosa. Mais cortesia profissional do que qualquer coisa. Afinal, você não vai vencer esta batalha. Temos paredes que são muito seguras, elas não vão simplesmente cair como as de Ikari. Embora eu tenha perdido grande parte do meu exército antes, ainda tenho muito mais tropas na reserva. Além disso, esta é uma cidade muito marcial, vou levantar a população para as armas, e nós temos, como você pode ver. Ele apontou para as grandes torres posicionadas em intervalos regulares ao longo das muralhas da cidade. Muitas respostas para os poucos dragões que você tem. Esta não será uma luta fácil para você. Ele disse sem rodeios. Ele olhou para ele com os olhos duros que permitiram que ela domesticasse ogros. Luta difícil, luta fácil, contanto que eu vença, estou bem com qualquer uma delas, e não se engane, eu vencerei. Crosswise cairá, Wheaton cairá, Kamimiyako cairá. A teocracia Slane pode resistir durante o inverno, mas na primavera sua nação será uma província, e sua independência uma memória desbotada. Os deuses antigos não irão ajudá-lo, porque só existe um Deus que realmente faz alguma coisa, e ele está atrás de mim, não de você.
Os dias de seu país usando pessoas como escudos de carne, massacrando camponeses, escravizando outras raças, massacrando demi-humanos apenas por existirem. Esses dias acabaram. Venceremos esta guerra, mesmo que tenhamos que derrubar suas paredes para que nenhum tijolo fique sobre outro para mostrar que ela já esteve lá. Lupus Egina nunca ajustou sua expressão sorridente, mas ao ouvir ele falar, ela nunca esteve tão orgulhosa de sua amiga. O tom de Eire tinha sido duro e implacável, mas ela poupou um pouco de aspereza e disse com cortesia: Você pelo menos parece não ter se mergulhado nos pecados do seu país, ou nos pecados que eles infligiram aos outros. Espero que a perda do seu país o entristeça cada vez menos com o passar dos anos, e que você veja a chegada de um novo mundo, um mundo melhor, e que alivie qualquer dor que você sinta no futuro, após o fim desta guerra. Agora, temos algum outro assunto? Ela perguntou. Ele olhou para ela com total descrença, e não estava sozinho, seus companheiros ficaram igualmente chocados por ela poder prever tão casualmente a queda de um país que durou cerca de 600 anos, e em tão curto espaço de tempo. Quando eles não ofereceram resposta à sua pergunta enquanto tentavam processar suas revelações perturbadoras, ela decidiu oferecer-lhes um pequeno ramo de oliveira. Talvez pudéssemos pelo menos trocar prisioneiros. Eu entendo que você tem alguns dos nossos, então trocaremos 2 de seus prisioneiros por cada um dos nossos. Henry disse generosamente. Negócio fechado. Ele disse. Vamos trazer todos eles aqui para este local dentro de 1 hora. Tudo bem, vejo você então. Henry disse, e depois de inclinar educadamente a cabeça, ela e Lupus Egina viraram os cavalos, e retornaram para a linha de frente. Por que você ofereceu uma troca de 2 por 1? Lupus Egina perguntou curiosamente. Isso não é um bom negócio para nós. Ele sorriu. É um negócio fantástico, os únicos cativos que eles têm são os da Batalha dos Homens de Palha. Esses eram soldados notavelmente corajosos, e serão um trunfo incrível para ter de volta conosco. Por outro lado, muitos dos que recebemos deles são pessoas que fugiram ou se renderam rapidamente. Estamos doando 2 ovelhas, e recebendo de volta um lobo, o que me parece um bom negócio. Ele disse com uma expressão muito doce que trazia um toque de maldade que Lupus Egina achou absolutamente encantadora. Você se tornou muito impressionante, senhorita grande matriarca. Lupus Egina disse com um aceno enfático, e um amplo sorriso. Obrigada, Lupu, mas você sabe, admito que há mais uma coisa que não mencionei. Ela disse olhando para a grama sob as patas de seus cavalos. Atrás deles o acampamento estava sendo montado, martelos eram brandidos, tendas armadas, fogueiras acesas para cozinhar. Ela desmontou do cavalo, e o conduziu até um padrinho, que pegou os 2 cavalos das mulheres. Enquanto ele caminhava em direção ao que se tornaria o centro do acampamento, onde sua tenda ainda estava montada, Lupus Egina caminhou ao lado dela. Ah, o que é isso? Lupus Egina perguntou. Ele ficou quieta enquanto ela observava sua tenda de comando subir, a ponta empurrando em direção ao céu. Espero que talvez Moira seja uma das prisioneiras que retornaremos. Ela disse. Oh, foi tudo o que Lupus Egina pôde dizer em troca.